estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, o encontro diário ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos às aulas de matemática e, respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão aqui comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas o professor Flávio Gomes e a professora Silvana Garofalo, ambos de matemática. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, o Gilberto Santos e o Bruno Braga. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela agora. Professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Professora Silvana, quais foram os conteúdos abordados? Foram figuras geométricas espaciais, o ângulo e os seus elementos no 7º ano, figuras geométricas espaciais 6º ano, né? 4º ano, operações com números naturais, 5º ano, pesquisa estatística. Muito obrigada, professora. E nas suas aulas, professor Flávio, qual foi o conteúdo abordado? Oi, pessoal, a gente falou sobre binômio, trinômio, monômio lá no primeiro ano, fatoração desses termos, desse binômio, do trinômio. E no segundo ano a gente falou sobre permutação e fatorial. Agora nós vamos passar para as perguntas que vocês enviaram pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. Nossa primeira pergunta é uma pergunta para o primeiro ano. Como é feita a operação 4x² mais 3? Opa. Vamos para o flip chart? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, pessoal. Abraço para o Lucas de Alpinópolis, João Vitor de Juiz de Fora, Alícia. O pessoal tem entrado em contato com a gente, estou muito feliz. Vamos lá. Vamos fazer só um básico aqui. 4x elevado ao quadrado, não é isso? Isso, mais 3. Mais 3. Isso aqui é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau. Só estava assim, né? Dá pra gente brincar aqui de Bhaskara. Eu vou brincar de Bhaskara aqui com esse aqui, tá? Poderia resolver de outra forma, mas eu vou trabalhar desse jeito. O que eu vou fazer? Vou chamar o A de 4 e o C de 3. O meu B é 0, tá? Então vou lá para a Bhaskara. O B é 0. 0 elevado a 2 menos 4 vezes 4 vezes 3. Delta igual 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, vou fazer o contrário. 4 vezes 3, 12. 12, 48. Menos 48. Nem consegui resolver. Sei que eu nem consigo chegar nas raízes porque o meu delta é negativo. Outra forma de fazer seria isso aqui, ó. 4x elevado ao quadrado, que é igual a menos 3. X elevado ao quadrado é menos 3 sobre 4. Aí vai dar uma raiz aqui. Nesse caso, é mais ou menos raiz de menos 3/4. Eu também não vou ter um resultado coerente porque a minha raiz é um número negativo. Mas vou deixar assim, tá bom? Ficou assim, quase sem resposta, Silvana? Não existe raiz, né? Não existe Tocando no eixo X, né? Isso. Cheguei nisso aqui. Não gostei da resposta. Parábola voltada para cima. Não gostei não. Se fosse uma função, daria para fazer o gráfico, tá? Eu já sei que o A é positivo. Então vai ficar assim. Pronto. É negativo. E nem vai tocar no eixo X. Isso. Ficou estranho. Mas tá bom, vou deixar dessa forma. Muito obrigada, professor. Agora a nossa próxima pergunta. O cone tem quantos vértices? É uma pergunta do 6º ano. Olá, muito obrigada pela pergunta, né? O cone tem só um vértice, só aquela pontinha lá em cima, tá bom? Vamos para a próxima pergunta agora. A Letícia Kemily, do 1º ano da Escola Estadual Francisco Bernardino, em Juiz de Fora, está pedindo para explicar melhor fatoração de binômio e trinômio. Vamos lá, Letícia, tudo bem?
Juiz de Fora, acabei de mandar um abraço pro João Vitor. João Vitor, abraço para você. Vamos fazer uma operação. Vamos colocar aqui, ó. Sem colocar número, só para gente exemplificar. A mais B elevado ao quadrado, isso aqui. Olha só como é que é fácil. Eu vou pegar o A como primeiro termo. Eu gosto de fazer dessa forma. Repito A, repito B. Tá elevado a 2. Então, eleva a 2, eleva a 2. Aí, o que eu faço? 2 vezes A vezes B. 2 vezes A vezes B, ou 2AB. Não é positivo? Tudo positivo. Se aqui fosse negativo, ficaria assim, ó. A ao quadrado menos 2AB mais B2. Usando essa lógica aqui, tá bom? Vamos colocar aqui 2x mais 3 elevado a 2. Olha só, vai ficar 2 elevado a 2 é 4, x elevado a 2 é x2, 3 elevado a 2 é 9, 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12x. Mais. Vou fazer a fatoração disso aqui, não é? Quando você for fazer a fatoração, um exemplo fácil de fazer é só pegar os termos extremos, beleza? E faz a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2. X elevado a 2, vira x. Raiz quadrada de 9, 3. É tudo positivo, então aqui é mais, beleza? Isso é um exemplo simples, eu vou fazer só isso. Mas tem uma regra, tem uma forma de fazer. Você acaba percebendo que você só trabalha com os extremos. E é mais fácil. Essa regrinha que eu escrevi aqui serve para todos. Da mesma forma para se fosse elevado a 3. Tá bom? Tem um passo a passo, é só copiar. Esse é bom memorizar. Eu acho que nem é memorizar. Você vai andando, é igual andar de bicicleta, você não esquece mais. Você pega e faz. Beleza? Então, vou ficar só nisso. Só para a gente responder mais perguntas. Obrigado. Muito obrigada, professor Flávio. Agora a nossa próxima pergunta é para o 6º ano. O que são figuras geométricas poliedros? Figuras geométricas poliedros, elas são figuras espaciais, ou seja, elas têm 3 dimensões, né? E são formados somente de figuras planas de polígonos, tá bom? Professora, agora a nossa próxima pergunta tem a ver também. O que são corpos redondos e poliedros? Corpos redondos, o poliedro eu já expliquei, né? E aí os corpos redondos é o quê? É qualquer figura espacial que, se tiver curva, entra nos corpos redondos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Dá para fazer exemplos com operações com monômios? É uma pergunta do 1º ano, Flávio. Sim, dá sim. Quer mandar um abraço? A gente às vezes esquece dos nossos colegas de trabalho. Os professores, eu tenho que conversar muito com os professores. Gente de Perdizes, Cataguás. Mas abraço para vocês têm me ajudado bastante. Vamos lá, vamos fazer umas operações com monômios. Pensa aqui comigo. X mais x. Quantos x que eu tenho? 2, não é? Então, 1, 2. 2x. É uma operação básica. Porque às vezes a gente esquece isso aqui. É ao quadrado, coloca na frente. Você pega a quantidade, coloca o número na frente da parte literal e escreve junto com a parte literal. Uma parte literal, outra parte literal e soma os dois. Beleza? Se fosse uma subtração. 2x menos x. Repare, aqui não, tanto no de cima quanto esse de cá, não tem número. O fato de não aparecer o número não quer dizer que ele vale 0. Ele vale 1, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. X, 2 menos 1, 1. Tem necessidade de escrever esse 1 aqui? Não, não tem, tá? Então, você pode colocar só a letra, ou só a parte literal. Olha esse caso aqui, bem rapidinho. 2x vezes x. Tá na matéria, viu, pessoal? X vezes x. Opa! A base, esse aqui é a regra de potência, a gente viu isso no PET 1. Conserva a base. Flávio, não tem expoente. Ele vale
1 está multiplicando? 1 mais 1. 1 mais 1 vale 2. Então, x elevado a 2. Dá para desenvolver mais, mas aí já vou entrar em equação que a gente vai ver só semana que vem. Vamos aguardar. Beleza? Vamos esperar um pouquinho e a gente desenvolve isso ao longo do PET 2. Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta agora veio da aluna Gemily, de Betim. Ela está no 7º ano, da Escola Estadual Newton Amaral. Quando aparece ângulo BAC, o ângulo POQ e o ângulo RET, quais representações eu devo fazer? Ei, Jem, tudo jóia? Adorei a sua pergunta, tá? A representação, quando ela é nomeada assim, dessa forma, Jem, o que você vai fazer? Você vai só responder, né? E representar. Qual que é mesmo? Vamos lá. BAC, AC, né? POQ POQ e RET. IRET. A representação passa a ser sempre na mesma ideia, tá? Quando está marcado o ângulo no meio, é esse ângulo que é a origem, tá bom? E aí eu tenho dois lados que vai de B até A e de A até C. Então, representando aqui, ó, esse aqui é o ângulo A. Tanto faz colocar o B e o C na posição que não vai fazer diferença nenhuma. Então, você vai colocar aqui B e C. Aqui, quem que é meu ângulo, né, de origem, né? Onde que começa a semirreta? Tá aqui, ó, no O. Porque o ângulo que está marcado aqui é no O. Então, você representa normalmente origem O. Então, você pode colocar de qualquer jeito aqui. Aí, eu vou ter o ângulo POQ. Também pode ser escrito QOP, tá bom? Agora, o ângulo R. Quem que é a origem? Quem que é o ângulo, né, de origem, né? O ponto de origem é o E. Então, você vai representar normal, né? Origem E, R e T. Assim que ficam as representações, tá bom? Nossa Obrigada. próxima pergunta também é de ângulo, Silvana. O que é um ângulo completo? Uma pergunta do 7º ano. Ângulo completo? Muito obrigada pela pergunta. Então, vamos para o ângulo completo. Olha aqui, eu vou ter, né, a representação aqui. Ângulo completo, eu estou na origem, né? Eu tenho a origem, digamos, aqui do meu ponto, né? Digamos que eu tenho o ponto A, o ponto B e a origem, né, do ângulo é aqui, ó. Vou chamar ele de O mesmo, de origem. O ângulo completo é que ele faz a volta aqui, ó. Ele sai, circula, né? Porque são duas semirretas, aí eu tive a semirreta fazendo toda essa volta, circula e volta aqui, no mesmo ponto de origem. Então, isso aqui que é meu ângulo completo, tá? Porque ele saiu, deu a volta e ele é um ângulo de 360 graus. Ai, perfeito. Vamos para a próxima pergunta agora. É uma pergunta do 4º ano. Me dê uma dica de como posso montar boas perguntas para me ajudar na resolução dos problemas. Não teve, né, a pessoa, né? Então, um abraço para todos do 4º ano. Boas perguntas é o quê? É você pegar o problema e responder, trazer todas as perguntas no sentido que vem trazer para essa solução. Né? Igualzinho eu dei exemplo na aula, né? Que quando eu falo, lá está escrito, Beatriz tem, acho que era 13 figurinhas no problema, não tenho certeza, eu não lembro. Beatriz tem 13 figurinhas já no álbum e ela está colecionando. Então, é você começar a montar essas perguntas. Quantas figurinhas tem Beatriz? É destrinchar o problema e perguntando sempre o que representa aqueles números naquele problema.
Ou aquelas palavras que indicam, né, soma, subtração, igualzinho eu tratei hoje, tá bom? Isso que são boas perguntas, é você fazer várias perguntas para você construir um bom entendimento e uma boa interpretação desse seu problema, tá? Obrigada. Muito obrigada, professora. Agora, a nossa próxima pergunta veio de um aluno do 2º ano, que não falou seu nome. Ele pediu para explicar novamente sobre permutação. Oi, tudo bem? Abraço para você. Obrigado pela pergunta. O que é permutação? Vou pegar aqui, ó. Vou usar a Bruna, eu e a Silvana. A gente vai resolver, a gente decidiu sair junto. Não pode sair agora não, tá, gente? Fique em casa, por favor, se resguarde. Aí a gente vai sentar uma mesa e tem 3 cadeiras. De quantas formas a gente pode sentar? Ué, já que tem 3 cadeiras, a gente pode sentar de 3 formas diferentes, já que nós somos 3. Ué, vamos pensar, né? Então, o que eu vou fazer? 1, 2, 3, tem 3 cadeiras. Então, eu vou fazer simplesmente fatorial de 3. Será que é só 3 possibilidades que eu tenho? Olha só, 3 vezes 2 vezes 1. Então, só nós 3 saindo juntos, há 6 possibilidades de a gente sentar numa mesa com 3 cadeiras, tá? Isso é permutação, quantas possibilidades existem, como é que a gente pode alternar essa forma de sentar à mesa, tá bom? Ah, não, esse lugar, eu sei que lá na nossa casa a gente tem isso, né? Ah, esse lugar é meu, aquele lá é do seu pai, aquele lá é de sua mãe, mas não é só dele, outras pessoas também podem sentar, então isso pode variar. Aí a gente faz esse estudo da análise combinatória e descobre assim, opa, não é sempre dessa forma, há outras maneiras. Então isso é um exemplo de permutação, pode ser também com placas, até jogos, tá bom? Obrigado. A próxima pergunta também é sobre permutação, Flávio. Uma pergunta do 2º ano. Toda permutação é um fatorial? Boa pergunta, viu? Toda permutação é um fatorial? Quase sempre, tá bom? Quase sempre. Quer ver uma coisa? Vou citar Flávio. Eu posso fazer o anagrama desse nome aqui e fazer o seguinte. Eu quero fazer o anagrama do nome Flávio, mas que comece com a letra F. Se fosse só o Flávio normal, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, fatorial de 6. Aí eu resolvo o fatorial de 6, beleza? 6 vezes 5 vezes 4 até 1, multiplicando até 1. Agora, se eu falar o seguinte, tem que começar com F, beleza? Tem que começar com F. Eu coloquei uma regra nessa permutação. Então, nesse caso, a gente não fala que é fatorial mais, a gente fala que é permutação mesmo. Vai continuar sendo fatorial a partir das próximas letras. Quantas letras eu tenho aqui? O Lávio, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim, conservo o F como primeiro, ele vai representar uma letra multiplicando, e fatorial de 5. E multiplica, tá bom? É um exemplo, beleza? Obrigado. Nossa próxima pergunta agora veio da Thalia Caroline, de Belo Horizonte, do 6º ano, da Escola Estadual Mendes Pimentel. Poderia explicar sobre polígonos? É Thalia, né? Isso. Obrigada pela pergunta. Lógico, essa pergunta deve ter vindo por conta do que eu falei do poliedro, né? Que é formado de polígonos. Os polígonos são aquelas figuras formadas somente de semirretas e também que essa figura seja fechada. Você lembra na aula anterior, Thalia, que nós fizemos o quê? O que é polígonos, né? O polígonos... Ah, não, essa é do 6º ano ou 5º ano? 6º ano. Ah, 6º ano, porque eu falei de que era polígonos no 5º ano, que é um pré-requisito para o 6º ano. Porque aí eu falei, a aula anterior, eu falei assim, não, mas se for 6º ano, eu não dei o polígono, não, eu dei para o 5º ano, né, sobre polígono. Então, vamos lá, porque é pré-requisito do 6º, né? Então, vamos lá. O que são polígonos? São figuras formadas de semirretas. Então, ela começa aqui e terminou aqui. Então, de A até B, de B até C e de C até D. Então,
ela é formada de semi-reta, né? E onde que tem princípio e tem fim. Então, a figura toda é formada, né, por semi-retas. Então, vamos lá. Se você tiver uma figura assim, ó. Se ela é fechada e é formada só de semi-reta, é polígono. Então, eu posso também ter uma figura assim, ó. Se eu pôr só semi-reta, né? Deixa eu fazer semi-reta aqui. Então, ela é fechada, é uma figura fechada e é formado só de semi-reta. Então, isso que é polígono, que dá estrutura no poliedro, porque o poliedro é formado somente de figuras poligonais, que são os polígonos, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pela resposta, professora. Agora, nossa próxima pergunta. Do 5º ano. Qual é o público-alvo de uma pesquisa? Não deram, né, a pergunta aí, quem quer, né? Um abraço para todos do 5º ano. O público-alvo. O público-alvo é quem é que você vai pesquisar. Onde você vai pesquisar, quem que você está pesquisando. Por exemplo, se você falar que vai pesquisar com seus colegas de classe, quem que é meu público-alvo? É para quem você está perguntando, são seus colegas de classe. Se você vai fazer uma pesquisa, sei lá, numa cidade como Diamantina, na Praça de Diamantina, são as pessoas que estão passando na Praça de Diamantina. Esse que é meu público-alvo. Então, público-alvo que é para quem você está pesquisando, para quem você está perguntando, tá bom? Obrigada pela pergunta. Nossa próxima pergunta agora, a Camila do 2º ano. Como seria o exemplo de usar fatorial no dia a dia? Oi, Camilo, tudo bem? Pergunta fácil e ao mesmo tempo complexa, tá? Bom, olha só, o fatorial, ele é básico para a gente estudar arranjo, permutação, combinação. Aí sim eu posso falar assim, no dia a dia dá para a gente usar. Mas a gente usa dessa forma? Não. O pessoal que trabalha com marketing, sim. Jogos de loteria, outro exemplo, pontuação de um time de futebol. A gente sempre ouve, né? O time tem tantos % para cair para a 2ª divisão. O time tem tantos % para ser o campeão. A gente ouve isso muito mais envolvendo probabilidade. Então tá, olha só. O fatorial é esse aqui, né? Vou aproveitar e escrever isso aqui. Fatorial de 0 não é 0, é 1, né? Fatorial de 1. 1. Fatorial de 2. 2. E fatorial de 3 não é 3. Já é o fatorial de 3 vezes 2, que vai dar 6. E assim vai. Mas agora, na prática, a gente consegue sim. Eu tenho, igual eu citei o exemplo que a Bruna, eu e a Silvana. Nós vamos a um restaurante, vamos sentar lá, a mesa tem 3 cadeiras, somos 3 pessoas, então de quantas formas nós podemos sentar ali? Na sua casa, tem quantas pessoas, quantas cadeiras? Dá para trabalhar o fatorial, mas dentro de arranjo e dentro de combinação, beleza? No caso ali, sentado à mesa seria mais um arranjo, beleza? Obrigado. Nossa pergunta agora veio da Clara Isabela, de Contagem, do 7º ano. Poderia explicar novamente sobre ângulos rasos? Ei, Clara. Isabela, né? Clara Isabela, isso. Muito obrigada pela pergunta. Ângulo raso. Vou até fazer aqui mesmo. O ângulo raso é aquele ângulo, né, que ele vai estar sempre referencial de linha reta, né? Então, digamos que a minha origem está aqui, ele saiu daqui e veio até aqui. Então, digamos que, ele é um ângulo de 180 graus. E aí você vai ter vários representativos desse ângulo raso no seu dia a dia. Por exemplo, se eu pego, né, vou pegar a folha. Se eu pego aqui, ó, em linha reta, né, aqui, ó, em linha reta,
O ângulo que está acontecendo aqui, se eu pego a origem aqui, ela veio daqui até aqui. Então, quando está em linha reta, tudo que tiver em linha reta, o ângulo ali é um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então, é um ângulo raso, ele é de 180 graus, tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Silvana, a nossa próxima é perguntando o que é ângulo reto, do 7º ano. Ah, ângulo reto. O ângulo reto, vou pegar minha folha de novo, porque eu vou precisar dela. O ângulo reto, né, ele vai formar, né, ele tem a origem, digamos que a minha origem é aqui, meu ponto A, meu ponto B. Ou seja, ele saiu daqui e veio aqui, ó. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E ele sempre vai representar com esse quadrinho aqui, ó, com um pontinho. O grande exemplo que eu posso te dar agora é, por exemplo, a folha. Esse cantinho aqui, ó, ele é um ângulo reto. Então, baseado nesse cantinho da folha ou da folha do seu livro, folhas de um modo geral, você já consegue achar no seu dia a dia vários ângulos retos. Você vai ter lá na janela da sua casa, né, que aí tem esse cantinho, né, que dá para colocar. No cantinho da TV, você vai achar vários exemplos de ângulo reto no dia a dia. Desde que forme essa curvatura aqui, né, que ele veio aqui e virou, que deu o encontro, né, e dá o quadradinho, o nosso ângulo reto. Muito obrigada. Fica a sugestão de exercício para hoje, né, Silvana? Procurar Sim. ângulos retos na sua casa, no seu quarto, na sala. E tem vários, né? Vários. Vamos para a próxima pergunta? Adorei a sugestão da tarefa de hoje. Né? A Bruna, ó, já tá doidinha para fazer um pet para você, tá bom? Vamos agora para a próxima pergunta do 1º ano. Tem como fazer uma operação com fatorial? Tem sim. Guilherme, professor lá de Passos, abraço para você. Tem que conversar muito com ele. Olha só, vou fazer um básico, tá? 4 fatorial por 2 fatorial. Gente, eu gosto do 4 por 2, tá bom? Eu acho simples para trabalhar. Olha, fatorial, você não pode fazer isso aqui, ó. Presta atenção, não faça isso. A mão coça, tá, gente? Dá vontade de fazer assim, corta, dá 2. A gente sempre fez isso. Mas em fatorial você não pode fazer isso de assim, Simplificar, né? eu quero fazer isso. Não funciona dessa A forma. resposta pode até ser 2, mas não faça. Não faça isso, tá? Olha só, fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2. Claro, você não levou até 1. Não precisa, pega o maior e leva até o menor. Pronto, aí sim, agora eu posso cortar, beleza? Corta. 4 vezes 3, 12. Repare, igualzinho a resposta que você pensou em fazer, não é? Não é. Porque tem umas coisas na matemática que nos engana, tá? Esse aqui é um exemplo muito simples. Tem outro um exemplo muito básico, que é esse aqui, ó. 4 fatorial menos 3 fatorial sobre 2 fatorial. Aí a pessoa vai lá, empolga, desenvolve o fatorial, corta, mas esquece que tem um sinal de menos ou de mais. Não dá para simplesmente pegar o de cima e cortar com o de baixo, não. Porque se tiver uma soma ou uma subtração, esqueça, não pode fazer isso, tá? Vou deixar só o básico aqui para você fazer em casa. Eu quero desafiar vocês nisso. Larga a preguiça de lado e desenvolva em casa. Eu posso separar isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. 4 fatorial por 2 fatorial. Menos 3 fatorial por 2 fatorial. Depois você subtrai. Desenvolve o fatorial. Corta quem tem que cortar. Esse aqui você já sabe que dá 12. E esse aqui dá quanto? Vou fazer de cabeça, tá? 12 menos 3, que dá 9. A resposta é 9. Será que eu errei? Acho que não. Mas tenta fazer em casa. Você repara, ó. Se tiver um sinal de menos ou de mais, você tem que tomar cuidado. Esses aqui são as pegadinhas. Que a gente vai empolgando. Não, corta. Isso aqui, se você fizer desse jeito, vão cortar seus pontos lá na prova, tá? Abraço. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Uma pergunta do 7º ano. Explique melhor sobre região angular.
Muito obrigada, né, pela pergunta. Então, região angular. Vamos lá. Se eu tenho, né, o ângulo de origem O, o que é região angular? Região angular vai ser tudo que está interno entre A e B, o ponto A e B, incluindo o ponto A. Ou seja, eu acabo incluindo na minha região angular a própria lateral do ângulo, tá? Agora, se você pega a região angular virando ao contrário, isso dá a ideia de A e o ângulo tá fazendo assim, ó. Então, essa é a minha região angular, certo? Agora, se for ao contrário, se o A estiver passando para cá, ó, e fazendo assim, ó, então a minha região angular é do lado de cá. Então, depende para onde que tá correndo esse ângulo, né? Então, se esse ângulo está vindo daqui para cá, aqui que é a minha região angular. Se o ângulo está correndo para cá, é a minha região angular. Aí você vai ver e vai falar assim, então o que determina esse ângulo, né? É exatamente, por exemplo, você fala assim, ó, o ângulo AOB é igual a 60 graus, certo? Então, eu quero um ângulo de 60 graus. Então, eu vou ter o ângulo de origem O, porque está no centro, na origem O, A e B. E aqui, ó, eu tenho 60 graus, que é essa abertura aqui, é o equivalente a 60 graus. Então, qual que é a minha região angular? É tudo isso aqui, ó. Todo esse espaço aqui, tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação da professora Eliana Demarques e do professor César Garófalo. Agradeço a presença do professor Flávio e da professora Silvana. E você, aproveite a pausa e envie sua pergunta para a gente. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!